Fala aí, galera, professor Haroldo Bueno, professor de Geografia, e na aula de hoje nós vamos falar de regionalização do Brasil. Sensacional! Mas olha, antes de falar da regionalização do Brasil, a gente tem que primeiro discutir o que é regionalizar. Então, regionalizar significa dividir ou classificar um território, portanto, o espaço geográfico, em áreas, levando em conta critérios específicos, que vão, obviamente, tornar essa área diferente das outras, com características peculiares, particulares, singulares. Muito bem, portanto, essas áreas nós chamamos de regiões. Então, essas regiões apresentam características internas que as diferenciam das outras regiões. A partir do quê? A partir de critérios específicos, sejam eles critérios naturais, de clima, vegetação, relevo, políticos, culturais, socioeconômicos. Agora, por que regionalizar? Qual é a importância de regionalizar? Olha, a regionalização, ela nos permite estudar, conhecer a realidade específica de uma determinada área. A partir do quê? A partir de levantamento e divulgação de dados estatísticos, o que faz, por exemplo, no Brasil o IBGE, através do censo. Então, ele levanta dados, faz o trabalho estatístico desses dados e depois divulga estes dados, obviamente, tendo como perspectiva as regiões. Por quê? Porque a partir daí, os diferentes órgãos de governo vão planejar as ações de desenvolvimento econômico e social de cada uma das regiões de acordo com as suas necessidades. Então, regionalizar facilita a gestão, facilita a administração dos investimentos públicos no atendimento das necessidades de cada região. Beleza? Sensacional! Vamos ver por que o Brasil é dividido em regiões. Bom, em primeiro lugar, porque o Brasil é um país de grande extensão territorial. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, portanto, um país-continente. E ter grande extensão territorial significa também ter grande diversidade natural. Então, as paisagens naturais do Brasil são muito diversas, tanto em relação ao relevo, quanto ao clima, quanto à vegetação, à hidrografia, o solo, a geologia. Um outro aspecto importante é a sua diversidade cultural. O Brasil é formado a partir do encontro de três matrizes étnicas indígenas, a matriz branca europeia, a matriz negra africana. Isso traz para o país uma grande diversidade cultural. Além disso, o território brasileiro teve um processo de ocupação que foi se dando de diferentes formas ao longo do tempo por diferentes grupos humanos. Então, nós vamos ter, como resultado, diferenças culturais, diferenças naturais, econômicas e sociais que fazem sentir a necessidade de regionalizar um país com a dimensão continental que o nosso tem. Beleza? Muito bem. Uma das divisões mais empregadas no Brasil é a nossa divisão política, em unidades da federação. O Brasil é uma república federativa que, desde a Constituição de 1988, conta com 27 unidades, sendo 26 estados e um Distrito Federal. Mas vocês sabem, nem sempre foi assim. Algumas mudanças ocorreram na estrutura da divisão política brasileira ao longo da história. Falando especificamente das mudanças que ocorreram no século XX, nós podemos destacar a mudança da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília em 1960. Essa mudança fez com que o antigo Distrito Federal, onde estava a capital, Rio de Janeiro, se transformasse no estado da Guanabara, e o entorno do estado da Guanabara, o estado do Rio de Janeiro. Então, em 1960,
O Rio de Janeiro foi dividido em dois, o estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro, ok? Em 1974, houve a fusão desses dois estados e eles passaram a compor um único chamado Estado do Rio de Janeiro até hoje. Em 1977, o Mato Grosso foi dividido em duas partes, deu origem ao Mato Grosso e ao Mato Grosso do Sul. Então, a parte sul do Mato Grosso deu origem ao Mato Grosso do Sul. Em 1982, o antigo território do Guaporé deu origem ao estado de Rondônia, pessoal. Então, 1982, Rondônia era um território e passou a ser considerado um estado. Tranquilo? Mas a grande mudança na divisão política do território nacional se deu com a Constituição de 1988, quando os territórios de Roraima e do Amapá tornaram-se estados. Fernando de Noronha também era um território. Deixou de ser um território e passou a ser um município pertencente ao estado de Pernambuco. Outra mudança, o estado de Tocantins foi criado a partir da divisão de Goiás. Então, muitas mudanças ocorreram na divisão política do Brasil e hoje tramitam no Congresso muitas propostas da criação de novos estados. Beleza? Muito polêmico. Muito bem. A partir dessa perspectiva da divisão política, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão do governo federal que cuida do levantamento estatístico do nosso território, levantando dados socioeconômicos, dados ambientais, enfim, é o órgão que tem profundo conhecimento sobre a realidade brasileira. Então, o IBGE, desde a sua criação, vem trabalhando na formatação de projetos de regionalização do Brasil. A atual configuração da regionalização brasileira, que é a divisão em macro-regiões feitas pelo IBGE, divide o Brasil em 5 regiões. Olha aí, 5 regiões: o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste. Esta atual regionalização do Brasil, ela foi publicada em 69, tratado, como eu já disse, a partir da Constituição de 88. Então, nós temos lá a região Norte, a região Nordeste, a região Centro-Oeste, a região Sul e a região Sudeste. Quais foram os critérios que o IBGE utilizou para dividir o Brasil em 5 regiões? Primeiro, critério político-administrativo. Esse critério político-administrativo, ele é acompanhado por aspectos naturais e socioeconômicos de cada região. Então, por exemplo, a região norte tem características naturais, floresta, e socioeconômicas do extrativismo, da mineração, da expansão recente de fronteiras agrícolas, que vai diferenciar essa região, por exemplo, do Nordeste, que apresenta aquele contraste tradicional entre o litoral e o interior, o litoral mais desenvolvido e o interior com problemas relacionados às questões socioeconômicas e também ambientais, à semiaridez. O Centro-Oeste é uma região que se destaca no cenário nacional e internacional como fronteira agrícola, como grande produtora de grãos, que é levada diretamente para o mercado internacional. O Sudeste se caracteriza por grande produção industrial, grande concentração populacional, desenvolvimento urbano e maior produção de riqueza do país. E, finalmente, a região sul, que tem características que estão relacionadas ao seu processo de colonização, um processo diferenciado do restante do país, que recebeu um grande número de imigrantes europeus, alemães, italianos, que vai dar uma organização espacial, uma organização territorial na região, diferente das demais regiões brasileiras. Então, a proposta do IBGE, dividindo o Brasil em 5 regiões, tem como critérios o político-administrativo, o aspecto ou aspectos naturais e socioeconômicos. E as fronteiras estaduais são consideradas. Se vocês observarem com atenção no mapa, vão ver
que a divisa entre uma região e outra coincide com as fronteiras estaduais, né, com os limites estaduais. Isso é muito importante de se observar nesta regionalização do IBGE. Por quê? Porque na década de 60 também, especificamente em 1967, o professor Pedro Pinchas vai propor uma nova regionalização do território brasileiro, que são os complexos regionais. Dá uma olhada nesse mapa, como ele é diferente da proposta do IBGE, que é do professor, então, Pedro Pinchas, em que ele vai aí propor 3 complexos regionais no Brasil: o Centro-Sul, a Amazônia e o Nordeste. Então, vejam bem que essa divisão, ao contrário da do IBGE, não considera os limites estaduais, as fronteiras estaduais, né? Por quê? Porque os critérios utilizados pelo professor que propôs essa regionalização tem como critérios o quê? Ele considera o processo histórico de formação do território brasileiro. Então, ele leva em conta como cada complexo, cada unidade que ele propõe foi construído historicamente, não desconsiderando, obviamente, os aspectos naturais. Então, pensa, por exemplo, a região amazônica, foi a última a ser ocupada, tem uma organização econômica e formação histórica diferenciada do Nordeste, que ainda contém o contraste entre o litoral e o interior, que é uma realidade posta por esta região, porém, veja bem que nesta região, o estado do Maranhão fica só na sua porção leste, porque a sua porção oeste entra dentro do complexo da Amazônia, enquanto que a sua porção leste pertence ao Nordeste, ok? Veja bem o que acontece em Minas, ó, o norte de Minas, na proposta do Pinchas, entra dentro do quê? Do Nordeste, porque o processo de ocupação, as características naturais é mais parecida, mais próxima com aquela que aparece no interior do Nordeste do que na do Centro-Sul. Veja bem que o estado do Mato Grosso, ele também é dividido. Uma parte dele entrando, a maior parte, inclusive, onde está a capital, entrando onde? Entrando dentro do complexo amazônico, ou da Amazônia. O Tocantins, só o extremo sul entra no centro-sul, né, no outro complexo regional proposto pelo professor. Então, observem que ele não considera os limites territoriais dos estados, as fronteiras estaduais. Então, isso é um detalhe que deve ser observado. E, finalmente, você tem o Centro-Sul, né? O Centro-Sul, que é considerada a região mais desenvolvida, a região mais populosa, a região de maior produção de riqueza do país, de maior produção agrícola, de maior concentração urbana, de maior desenvolvimento econômico, portanto, né? O Centro-Sul. Então, essas são as 3 regiões propostas pelo professor Pedro Pinchas. No final da década de 90, nós tivemos uma nova proposta feita pelo grande geógrafo Newton Santos e a Maria Laura Silveira, chamado Os 4 Brasis, que está relacionado, observe o mapa, aí a quê? Ao processo de globalização, ao desenvolvimento tecnológico, científico e informacional do planeta, né? Então, nesse mundo integrado por redes, onde há grande fluxo de pessoas, investimentos, mercadorias e informações, integrando o planeta, né? Dando ideia de que o planeta está cada vez menor. Na verdade, ele está do mesmo tamanho, mas o fluxo, né, de pessoas, investimentos, informações e mercadorias é cada vez maior. Isso por quê? Por conta dos avanços tecnológicos da terceira revolução industrial, a revolução técnico-científica e informacional, que acelerou o tempo e aniquilou o espaço em função dos avanços tecnológicos nos meios de transporte, nos meios de comunicação. Então, se vocês observarem este mapa, vão ver o quê? Primeiro, ele foi proposto no final dos anos 90,
por esses dois professores, baseado, então, na difusão dos meios técnicos, científicos e informacionais. O que isso significa, professor? Significa o seguinte: nesta proposta regional, o importante é a integração que uma região tem com o mundo globalizado. Qual é a articulação que o território brasileiro tem nas suas diferentes regiões com o capitalismo globalizado? Beleza? Então, nessa forma de regionalizar o Brasil, o que nós temos como resultado, segundo Milton Santos e Maria Laura Silveira? Nós vamos ter a Amazônia, que muito parece aí com a divisão norte do IBGE, porém com um detalhe. Observe aí, na Amazônia de Milton Santos e Maria Laura Silveira, o que acontece? O Tocantins está fora. Então, nós vamos ter Rondônia, o Acre, o Amazonas, nós vamos ter o Pará, nós vamos ter o Amapá e vamos ter Roraima, tá certo? E Tocantins não entra, porque segundo essa proposta, o Tocantins está um pouco mais integrado ao Centro-Oeste, cujo principal elo de conexão ou de articulação com o capitalismo globalizado do Centro-Oeste é o quê? Grande produção de grãos, uma agricultura mecanizada, principalmente a soja, que se destina à exportação, a abastecer os mercados internacionais, em especial a China. O Nordeste, continua com as mesmas características, inclusive do IBGE, porém, está relacionado aqui ao fato de que esses contrastes são muito marcantes, e que diferenciam o Nordeste das outras regiões. Esse contraste que aparece em praticamente todas as regionalizações do Nordeste, entre o litoral, onde estão grandes cidades, e o interior, com os impactos aí relacionados à seca, concentração de terra, às dificuldades econômicas, à falta de acesso a recursos e a técnicas do sertanejo, que forma grande parte da população do interior do Nordeste. Aí, finalmente, nós temos a região concentrada, que é essa que vai reunir o Sul e o Sudeste do Brasil. Então, observem que o Sul e o Sudeste, segundo Milton Santos, forma essa região concentrada. Mas concentrada do quê? Gente, concentrada de desenvolvimento tecnológico, é aquela que está mais articulada com o mundo globalizado e aquela onde ocorre maior fluxo de mercadorias, de pessoas, de investimentos, portanto, capitais e informação. É por isso que ela é chamada de região concentrada, a região mais rica, desenvolvida e geradora de riqueza do país. Então, na aula de hoje, nós tivemos a oportunidade de resgatar esse conteúdo importante do Brasil, regionalização. Só não podemos perder de vista que a regionalização, ela não desintegra o território. Ao contrário, você divide para poder melhor planejar as ações de desenvolvimento. Você divide para entender as diferentes faces que formam o todo, para que, a partir daí, você possa conduzir o desenvolvimento nacional. Esse é o objetivo da regionalização. Espero que vocês tenham aproveitado. Grande abraço e até a próxima. Sensacional, galera!